Se a Batalha de Bull Run foi o primeiro grande choque de realidade da Guerra Civil Americana, a Batalha de Antietam, travada em 17 de setembro de 1862, foi o capítulo mais sombrio da história militar dos Estados Unidos. Até hoje, esse dia permanece como o mais sangrento já registrado em solo americano. Um dia de carnificina que mudaria o curso da guerra e da nação para sempre. Vamos voltar um pouco no tempo para entender o contexto. O general confederado Robert E. Lee, sentindo-se confiante após uma série de vitórias, decidiu tomar uma iniciativa ousada, invadir o norte. Ele liderou seu exército através do rio Potomac e entrou no estado de Maryland, um estado escravista que permaneceu na União, mas com fortes simpatias pelo sul. Lee tinha 3 objetivos principais com essa invasão. Primeiro, ele queria aliviar a pressão da guerra sobre a Virgínia, que vinha sendo o palco principal dos combates. Segundo, e talvez o mais importante, ele esperava que uma vitória decisiva em solo da União pudesse convencer a Grã-Bretanha e a França a reconhecerem oficialmente a Confederação e talvez até intervir a seu favor. E terceiro, ele acreditava que a presença de seu exército no norte poderia desmoralizar a população e forçar o presidente Abraham Lincoln a negociar a paz. Era uma aposta de alto risco, mas com um potencial de recompensa gigantesco. E então acontece um dos maiores golpes de sorte de toda a história militar. Antes da batalha, 2 soldados da União encontraram um pacote curioso no chão. 3 charutos enrolados em uma folha de papel. Esse papel era nada menos que a Ordem Especial 191. Os planos de batalha detalhados do general Lee. O documento revelava a disposição de todas as suas tropas, que estavam perigosamente dispersas. Quando a ordem chegou ao comandante da União, o general George McClellan, ele exclamou: "Aqui está um papel com o qual, se eu não conseguir derrotar Baby Lee, estarei disposto a ir para casa." McClellan tinha em mãos o roteiro completo da campanha inimiga. No entanto, sua natureza excessivamente cautelosa e hesitante o impediu de agir com a rapidez necessária. Ele esperou preciosas 18 horas antes de colocar suas forças em movimento, dando ali tempo suficiente para perceber o perigo e começar a reagrupar suas tropas perto da cidadezinha de Shopsboro, Maryland, junto ao riacho de Antietam. A oportunidade de uma vitória esmagadora foi perdida, mas o confronto se tornou inevitável. A batalha que se seguiu em 17 de setembro foi uma luta desesperada e brutal, travada em 3 fases distintas ao longo do dia, cada uma ocorrendo em um local que se tornaria sinônimo de massacre. A primeira fase começou ao amanhecer, em um campo de milho conhecido simplesmente como The Cornfield. Tropas da União e da CVF se chocaram ali com uma ferocidade inimaginável. O controle do milharal mudou de mãos mais de uma dúzia de vezes em poucas horas. O combate foi tão intenso, com saraivadas de mosquetes e disparos de artilharia, que relatos da época descrevem o milho alto sendo cortado rente ao chão pelas balas, como se tivesse sido colhido por uma foice. Homens caíam aos milhares, e a luta no milharal só diminuiu quando não havia mais ninguém em pé para lutar. Depois que a luta no milharal se esgotou, o foco da batalha se moveu para o centro da linha confederada, em um local chamado Bloody Line, ou Estrada Sangrenta. Era uma estrada de terra afundada, uma trincheira natural, onde os confederados se entrincheiraram e resistiram a múltiplos ataques da União por quase 4 horas. Os soldados da União avançaram colina abaixo em direção à estrada, apenas para serem derrubados por ondas de fogo confederado. Finalmente, as tropas da União conseguiram flanquear a posição e disparar ao longo
da estrada. A defesa confederada desmoronou, mas o custo foi terrível. Ao final do dia, a estrada estava tão cheia de corpos de soldados mortos e feridos, empilhados uns sobre os outros, que ela ficou literalmente transbordando de sangue e morte, justificando seu nome terrível. A fase final da batalha ocorreu na parte sul do campo, na Burnside's Bridge. O general Ambrose Burnside e suas tropas da União receberam a ordem de cruzar um pequeno riacho, o Antietam Creek, para atacar o flanco direito do exército de Lee. O problema era que a ponte de pedra era estreita e estava defendida por apenas algumas centenas de confederados, bem posicionados em um terreno elevado. Por horas, as tropas de Burnside tentaram tomar a ponte sob um fogo implacável. Ataque após ataque foi repelido. Finalmente, eles conseguiram cruzar a ponte e começaram a avançar, ameaçando colapsar toda a linha confederada. Mas, no momento mais crítico, reforços confederados, liderados pelo general Arthur Perry, chegaram ao campo de batalha após uma marcha forçada de 27 quilômetros. Eles atingiram o flanco exposto de Burnside e pararam o avanço da União, salvando o exército de Lee da aniquilação. Ao anoitecer, a luta finalmente cessou. Os números de Antietam são difíceis de compreender. Em apenas 12 horas de combate, o total de baixas, somando mortos, feridos e desaparecidos de ambos os lados, chegou a aproximadamente 22.700 homens. Para colocar isso em perspectiva, o número de americanos mortos em Antietam em um único dia foi o dobro do número de mortos no dia D. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi mais do que todas as baixas americanas combinadas na Guerra de 1812, na Guerra Americano-Americana e na Guerra Hispano-Americana. Os campos e riachos ao redor de Sharpsburg se transformaram em um cenário de horror. Militarmente, a batalha foi um empate tático. Nenhum dos lados conseguiu destruir o outro. No dia seguinte, os dois exércitos permaneceram em suas posições, encarando-se por sobre o campo de mortos, ambos exaustos demais para continuar a luta. Naquela noite, Lee, com seu exército destroçado, recuou de volta para a Virgínia. Embora não tenha sido a vitória esmagadora que McClellan poderia ter conseguido, a retirada de Lee foi o suficiente. O presidente Abraham Lincoln, que estava desesperado por uma boa notícia do campo de batalha, declarou Antietam uma vitória da União. E essa vitória política era exatamente o que ele precisava para dar um passo que mudaria o propósito da guerra para sempre. 5 dias após a batalha, em 22 de setembro de 1862, Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação Preliminar. Este documento declarava que, a partir de 1º de janeiro de 1863, todos os escravos em territórios rebeldes seriam para sempre livres. A proclamação transformou fundamentalmente a natureza do conflito. A guerra não era mais apenas sobre preservar a União. Agora era também uma cruzada moral contra a escravidão. Essa mudança teve um impacto diplomático imenso. A Grã-Bretanha e a França, que eram abolicionistas, não podiam mais apoiar a Confederação. Seria como se aliar a um regime escravocrata contra uma nação que lutava pela libertação. Antietam, o dia mais sangrento, acabou por dar à luz um novo propósito para a nação e selou o destino da escravidão na América. Um último fato interessante sobre Antietam é seu impacto visual na população. Foi uma das primeiras batalhas onde o público americano viu a realidade brutal da guerra sem filtros. O fotógrafo Matthew Brady e sua equipe chegaram ao campo de batalha logo após a luta e capturaram imagens chocantes dos cadáveres espalhados pelos campos e estradas. Essas fotografias foram exibidas em sua galeria em Nova York,
E pela primeira vez, os civis não viram a glória romantizada da guerra, mas sim sua face feia e mortal. As imagens chocaram a nação e trouxeram o horror do campo de batalha para a casa das pessoas. Antietam foi, portanto, muito mais do que uma batalha. Foi um dia de sacrifício inimaginável que, apesar de seu custo terrível, impediu a invasão do norte. Deu a Lincoln a oportunidade de redefinir a guerra e colocou a América em um novo caminho. Um caminho doloroso, mas em direção à liberdade e a uma união mais perfeita. A memória daqueles que caíram nos campos de milho, na estrada sangrenta e na ponte de Burnside ecoa até hoje como um lembrete do preço da liberdade. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar neste momento crucial da história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!